Sejam bem-vindos ao PodTech, o seu podcast de tecnologia, inovação, design, empreendedorismo e muito mais. Para fins de acessibilidade, vou me autodescrever. Eu sou Agatha Silvestre, uma mulher branca, de cabelos escuros, mais ou menos na altura dos ombros. Eu uso óculos de grau e visto a camiseta do projeto escrito Hightech Curse. Lembrando que essa é uma parceria da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal com o Instituto Haja Brasil. Hoje, nós teremos uma convidada muito especial. Estamos com Aline Marra, ela é treinadora comportamental e eu vou deixar que ela se apresente aqui para vocês. Prazer, Aline, que bom te ter aqui com a gente. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Espero poder contribuir. Com certeza. A Aline Marra, ela tem um longo currículo. E o que eu achei mais incrível é que eu tenho certeza que vocês vão amar. Já sigam ela aí também nas redes sociais. Qual é o seu arroba? Aline Marra. Instagram. E no YouTube também. A gente tem bastante conteúdo lá no YouTube. Muito bom. Vocês não deixem de seguir. Eu já tô dando arroba agora dela, porque vocês precisam conhecer. Aline, me fala como foi que você começou aí o início da sua carreira. Menina, então, aquela, né? Já tem mais de 17 anos que eu trabalho com isso. Com desenvolvimento pessoal, como mentora e com negócios, né? Mas eu comecei gostando de entender de pessoas, né? No início pensando em psicologia, gostando de pessoas. E aí eu comecei a buscar ferramentas para isso. Conheci o coaching, que é uma ferramenta transformadora. Todo mundo precisa fazer, conhecer. E aí foi quando virou tudo, assim, eu comecei a desenvolver o coaching, eu fiz várias formações em coaching, na verdade, no início. Sim. Imagina, há 15 anos atrás, ninguém nem sabia o que era coaching, era inexplorado. Então, nos Estados Unidos já era muito desenvolvido, na Europa também. E aí comecei a fazer essas formações em negócios, e aí fui desenvolvendo outros vários cursos, né, para entender da mente humana, neurociência. Até que comecei também a trabalhar com negócios, né, com empresários. Já trabalhei em empresa grande, na verdade, de coaching aqui no Brasil. E viajei dando muito curso, treinamento, né, para empresários. Sim. E aí, desenvolvendo pessoas, trabalhando em negócios, performance, palestrantes. Acabei formando também muitos palestrantes. E formei coaches também. Então, a ferramenta que eu amo é o coaching, porque eu também sou coach, né? Além de desenvolver pessoas, trabalho com coaching, com mentoria. E entendo que negócios acontecem com pessoas, né? Então, a gente precisa desenvolver o capital humano para que os negócios tenham alta performance. Então, não é só sobre gestão, né? Sobre a parte técnica ali e só o conhecimento técnico, mas o conhecimento emocional, o desenvolvimento pessoal é muito importante para o sucesso em qualquer área. Exatamente. E você se formou também em comunicação institucional e relações públicas, Isso, né? Eu já era formada em comunicação institucional, me formei, já tem quase 20 anos, eu já era formada. Uau. Quando eu fiz a primeira formação em coaching, né? E que eu também amo relações públicas. E aí juntou duas coisas que eu sempre gostei, porque quando eu entrei na faculdade eu estava na dúvida, faço jornalismo, faço publicidade. Sim. Aí eu gostava de algumas coisas de publicidade, gostava de algumas coisas de jornalismo, mas não me encaixava em nenhum dos dois. Aí eu conheci o curso de RP, que é Comunicação Institucional e Relações Públicas, que a gente estuda tudo, estuda publicidade, jornalismo e relações públicas. Porque tem gente que acha que RP é só evento, né? Sim, é verdade. Mas não, é toda a parte de comunicação do negócio. E foi muito de Deus, porque tem tudo a ver com pessoas, né? E tem tudo a ver com hoje, né? Trabalhando com negócio, com evento. Sim. Então, foi uma faculdade que eu fiz no IESB, aqui em Brasília. Sim. E eu amei o curso. Foi um curso que eu fiz todo gostando de fazer o curso, assim. Porque tem gente que faz faculdade e tá doido pra terminar, né? Exatamente. Eu amei o processo da faculdade inteira. Fiz tudo. E a gente tinha aula de vídeo, de edição de vídeo. Legal, muito legal. Você vê, naquela época, né? Que era muito difícil, assim. Não tinha o celular pra editar igual hoje em dia. Sim. Então, era tudo no computador. Mas o IESB tinha uma ilha de edição, computadores muito bons. Na época eram os Macintoshes, assim, bem, bem legais. E aí, então, acabou que na faculdade eu tive contato com todas essas áreas da comunicação, que depois me ajudou muito no digital. Sim, porque foi quando eu comecei no digital, e aí eu tinha facilidade para editar vídeo, tinha facilidade para falar,
para criar roteiro. Então, nossa, me ajudou demais. Te deu uma base muito boa. sólida, né? Muito importante para sua carreira. Muito Aham. legal aí. Quem tiver querendo trabalhar também com comunicação ou Sim. quiser trabalhar com relações públicas, enfim, é uma faculdade muito completa, pelo que Eu não sei se eu ainda percebi. tem esse curso lá. Sim. Mas é um curso fantástico, assim, porque na época só tinha lá o curso de RP. Sim. E aí depois, se eu não me engano, eu não sei se pararam de ter ou se abriram em outra faculdade. Não sei, gente, eu tô por fora dessa parte. Mas vão atrás, porque eu acho que vale muito a pena. É uma formação fantástica. Eu gostei legal. muito. Eu não sabia que tinha, de certa forma, uma área com comunicação, publicidade, marketing. Com tudo. Não tinha noção nenhuma. E tem a parte de evento também. Sim, que eu achava que era mais essa parte de eventos ali, algo mais relacionado ao corporativo. Não, tem tudo isso também. E gestão de crises, a gente aprendeu muito sobre gestão de crises, né? Uau! Para negócio, porque quem é o porta-voz nas empresas quando tem gestão de crise, teoricamente é o RP, né? Mas mudou muito. Assim, de quando eu me formei para hoje, tudo mudou muito, né? Sim. Então, a estrutura corporativa mudou muito, o digital fez com que isso mudasse muito também. Então, quando eu entrei no digital, eu aprendi tudo sozinha, né? Você vai ali vendo e vai aprendendo. Então, as tendências, tudo a gente foi aprendendo sozinho, né? Então, a gente cresceu com o digital, né? Quem começou lá atrás cresceu com o digital. Então, a faculdade deu essa bagagem, mas hoje em dia a coisa muda muito rápido. Hoje tem a inteligência artificial aí que... Sim. Imagina, gente, há 15 anos atrás na faculdade, você imaginaria que você consegue criar ali um... Imagina, a gente pagavam a gente para poder fazer artigo em blog. Hoje em dia você faz 20 artigos em 30 minutos. É verdade. Com a IA, né? Então, tá mudando rápido. A gente tem que estar o tempo inteiro estudando. Se atualizando, né? E você sempre soube ali, quando foi a virada de chave que você queria trabalhar, de fato, ali com desenvolvimento humano? Então, como o RP, a gente trabalhava muito essa questão de comunicação, né? De pessoas, eu também gostava muito de entender da mente humana. Então, desde adolescente, eu gostava de escrever sobre poemas, sobre pensamentos. É muito engraçado, porque eu tenho umas amigas que eu tenho uma caixa cheia de cartas de amigas, assim, da adolescência. Que legal! E aí, nas cartas, outro dia a gente tava lendo, eu tenho uma amiga que tá morando na Europa, aí ela veio pro Brasil e a gente marcou um encontrão, assim, né? Sim. Aí a gente foi olhar as cartas, e aí a gente morreu de rir, porque, assim, gente, a Aline já era coach, a Aline já desenvolveu pessoas, porque as cartas eram mais profundas, tinham pensamentos. Nem eu lembrava, assim, foi muito engraçado. Então, eu sempre gostei, sempre me interessei. E aí, eu comecei a ter algumas demandas pessoais que eu precisei buscar a terapia. Sim. Passei um período, quando eu tinha uns 20, 21 anos, que eu tive um início de depressão, assim, que eu não sabia nem se era depressão, mas eu fiquei meio na bad. Eu comecei a ir atrás de psicólogo, entender do processo. Sim. E aí, a psicóloga falou, você tem que tomar remédio. Aí eu tomar remédio, porque, assim, naquela época... Eu tô em 40 anos, né? Então você tem 19 anos. Naquela época... Mas não parece. Naquela época era muito... Assim, a gente não tinha tanto acesso a algumas informações, né? Então eu achava... Eu ainda tinha aquela imagem de que tomar remédio era coisa de gente problemática. Né? Era de coisa de gente que tava doida e tal. E aí ela, não, o remédio... Porque naquela época, quem tomava medicamento geralmente pra isso eram pessoas mais velhas. Sim. Nunca que eu pensava que uma pessoa jovem com 20 anos, 21 anos tomaria. Sim. E aí eu comecei a estudar por isso. Porque eu falei, não quero tomar remédio. E aí eu tive muito efeito colateral no início. E aí ela, não, você tem que tomar pra você melhorar. E aí os primeiros 2 meses eu melhorei bastante com o medicamento e com a terapia. Mas eu falei, não posso ficar tomando remédio. Eu tenho que dar um jeito de não tomar. Eu comecei a estudar. Aí eu comecei a ver que tem gente que parava de tomar remédio com atividade física, caminhada, só com a terapia. Sim. Porque eu também via muita gente que tomava remédio pro resto da vida. E isso acontece até hoje, mais ainda, né? Então, é verdade. Eu via muitas pessoas que ficavam dependentes do medicamento. E o psiquiatra, na época, ele falou, você vai ter que tomar pro resto da vida, provavelmente. Eu fiquei chocada. Eu falei, jamais, eu não aceito isso. Então, eu comecei a estudar como que eu ia, né, parar de tomar remédio. Até porque não dá pra parar de tomar de uma vez. Então, eu tentei parar de uma vez, tive vários efeitos colaterais, que eu também não sabia. Aí, comecei a fazer um desmame por conta própria. Que não é recomendado, né, gente? Mas, assim, eu comecei a fazer o desmame por conta própria porque eu entendi, assim, se dependesse da médica, eu ia tomar vários remédios pro resto da vida. Ela me deu ansiolítico, um monte.
Que infelizmente, assim, é o protocolo que muitos psiquiatras também usam ainda, né? É uma coisa que, assim, eu particularmente sou super a favor de medicamento em casos realmente necessários, mas eu acho que acabou sendo banalizado em alguns casos, né? Toma aí e depois vê. Então, a pessoa fica dependente. E aí, nessas pesquisas, estudando muito, lendo, eu comecei a ver médicos que tinham uma outra linha de pensamento, né? Uma outra corrente, que já indicavam mais a atividade física, a terapia, outras formas de aumentar os níveis, né, de endorfina no corpo, de serotonina. E aí eu comecei a estudar da mente humana. Aí eu descobri, e até pensei em fazer terapia, psicologia, mas eu comecei a descobrir outras formas. Aí eu descobri o coaching, que tinha disciplina positiva, psicologia positiva, várias coisas que me fizeram começar a entrar nesse universo. E mesmo com o psicólogo, continuava na terapia. E aí eu comecei a ver que a terapeuta, ao longo da terapia, ela focava muito no passado e trazia algumas demandas do presente, mas ela não me ajudava no futuro. Tipo assim, ela não me ajudava nas minhas metas. Entendi. Ela não me ajudava como que eu ia fazer para sair daquilo. Porque já chegou num ponto que entendi os meus problemas, entendi que eu estava com algumas demandas de pai e mãe, entendi várias coisas, mas eu não sabia como agir. E aí continuei pesquisando, descobri o coaching. O coaching era para metas. Na época eu nem entendi direito o que era, mas focava em metas, em alcance de objetivos. Sim. Aí eu fiz a primeira formação para mim, para eu conseguir traçar as minhas metas. E aí eu amei, assim, apaixonei. Aí eu comecei a fazer várias formações, estudar várias coisas que tinha muito fora. Tinha muito pouco aqui no Brasil. Entendi. Então comecei a estudar muito profissional fora. E aí fui para São Paulo fazer curso, comecei a conhecer PNL, várias outras ciências, né, da mente, neurociência. E aí, pronto, aí, assim, do que era para relações públicas, a gente aqui de Brasília vai muito pro concurso, né? Eu estudei para concurso um tempo. Sim. E aí eu falei, não, eu quero coaching, eu quero pessoas, eu quero entender de gente. Aí fiz formação para business, fiz formação para palestrante. Aí eu entrei num caminho sem volta, fiz muito curso, muito mesmo. Que legal. E em que momento que você sentiu que você estava, assim, realmente no caminho certo? Que você falou assim, cara, é isso, eu tô exatamente no caminho que eu quero para minha vida e para o resto do meu futuro. Sim, quando eu comecei a realmente entender o coaching, né, a ferramenta, como uma transformação de vida de pessoas. Então, eu comecei a atender pessoas de coaching individual. Sim. E aí eu comecei a ver a evolução das pessoas, assim, a mudança delas muito rápida. Aí eu falei, nossa, isso aqui funciona, isso aqui é incrível, né? E eu peguei bem a época, assim, que começou o coaching. Então, eu peguei todas as fases do coaching. A fase do hype, a fase do cancelamento, que todo mundo, né, falava muito mal de coaching. Hoje eu vejo que existe uma desinformação muito grande ainda na sociedade brasileira num todo com relação ao coaching, porque existe um preconceito muito grande. Porque acham, não, coaching é motivação. Não tem nada a ver com motivação. Coaching motiva, com certeza, mas o coaching é uma ferramenta, é um método. Então, a gente usa em todas as maiores empresas do mundo usam coaching, né? Com os executivos, com todo o time. Sim, exatamente. Então, é uma ferramenta incrível. Os treinamentos dessas grandes empresas são todas feitas por coaching. E as pessoas usam ferramentas de coaching em administração, em gestão de negócio, e não dizem que é coaching, né? Então, assim, são ferramentas mesmo. Coaching não é motivação, não é ficar gritando, nada disso. São ferramentas mesmo, é técnica. E com ciência respaldada, né? Você vê, Harvard tem curso de coaching, né? Para líderes. Então, assim, é uma ferramenta fantástica. E aí foi quando eu vi realmente a transformação. E aí comecei a mergulhar nesse universo. Falei, não, é isso que eu quero para mim. E eu nunca pensei em ser empresária, nunca pensei em trabalhar com isso. Então, quando eu fui aprendendo, entendendo, realmente fez toda a diferença ver o impacto nas pessoas, em tudo. Você fazia um treinamento de palestrantes, você usa ferramentas para ajudar as pessoas a destravarem na comunicação. Sim. Né? Quando eu formava os coaches, você vê o quanto é necessário, porque a gente formava empresários de diversos nichos, né? Pessoas de várias áreas. Então, a gente vai vendo ali que todo negócio precisa de desenvolvimento pessoal. Com certeza. E aí, quando eu entendi isso, aí eu fui estudando outros nichos, outras áreas, atendendo gente de todo tipo, né? Eu tenho clientes de todos os nichos possíveis. E todo tipo de classe social. Assim, clientes multimilionários, clientes de classe média, clientes... Né? Claro que é um método, não é barato fazer. Então, assim, a gente entende que
Tem níveis ali de sociais que a gente alcança com coaching individual, mas com treinamento a gente, até no próprio YouTube, né, tem muito conteúdo gratuito. Então, é acessível para as pessoas. Sim. Então, foi assim, a virada de chave foi essa. Foi quando eu realmente vi o nível de transformação. Falei, é isso que eu quero. Comecei a atender muito, comecei a crescer muito, associei com o digital. E aí, o digital me impulsionou ainda mais e foi fantástico. Incrível. E me conta aqui, o que significa, assim, na prática, viver em alta performance? Viver em alta performance é você buscar sempre estar no melhor, na sua melhor versão. Às vezes as pessoas acham que a alta performance é você fazer demais, né? Assim, cansar, trabalhar muito, acordar muito cedo todo dia. Existe um tabu muito grande, porque tem gente que até fala muito mal da alta performance, que loucura, né? Ah, porque a pessoa fica exausta, porque todo mundo tem que ser o melhor de todos, e não é isso. Trabalhar em alta performance é você realmente olhar para a sua vida, ter metas claras, ter objetivos muito claros, saber o que você quer alcançar, onde você quer chegar, e buscar evoluir, crescer a cada dia nisso, né? Então, eu acredito que a alta performance é o que dá felicidade e sentido à nossa vida. Sim. Então, se você... Por que eu falo isso? Porque eu vejo muita gente que acorda sem objetivo, sem motivação. Então, a pessoa, ela fica depressiva ou desanimada ou sem propósito justamente porque ela não tem metas. E quando a gente tem metas claras, a gente se desafia. Então, eu falo isso até como mãe, né? Se eu quero que os meus filhos... Porque... Entenda, a gente vem de uma geração que as pessoas têm uma visão de que... o que é ser uma mãe maravilhosa? O que é ser uma ótima mãe? É criar bem os filhos. É você ter uma casa tudo bonito, arrumado. É você estar o tempo inteiro feliz. Não, na verdade, a alta performance é você olhar os seus filhos. Eles são nossa herança. Eles são um legado. Então, assim, quando eu olho para o meu filho, não é o cuidado da casa... da roupa dele, ele tá bonito. Claro que isso faz parte de uma rotina de alta performance. Sim. Você vai querer tudo em ordem, tudo bonito, tudo estruturado. Mas vai muito além disso, né? A gente construir seres humanos funcionais, felizes, fortes emocionalmente, Sim. que vão ser bem-sucedidos. Então, isso hoje, o que é uma mãe de alta performance? É uma mãe que busca ter inteligência emocional, ter autogestão, para que ela ensine os filhos a saberem como ter. Sim. Então, eu falo muito que, assim, a gente... o que é ser boas mães, né? É ver os frutos. Então, é a gente trabalhar na gente. Os filhos aprendem autogestão emocional vendo como a gente se comporta emocionalmente, né? Eles entendem o que é uma casa funcional, feliz, quando a gente dá um ambiente feliz para eles. Então, não é sobre a melhor escola, não é sobre tudo em ordem, uma disciplina exagerada, mas é sobre realmente a gente construir um lar, um ambiente de crescimento, onde você orienta seus filhos, o que eles vão ser, né? Como que vai ser o futuro deles, o que eles querem para o crescimento da vida deles, para o futuro deles. A gente não vem para essa vida, Agatha, eu acredito muito assim, a gente não vem simplesmente para ser feliz. A gente não vem só para curtir e usufruir. A gente vem para cumprir uma missão. Então, tem um objetivo. A maioria de nós vem de famílias, eu falo por mim, e a maioria das pessoas que eu atendo, né? Eu posso te afirmar que 90% das pessoas, mais de 90%, não vem de famílias super funcionais. Né? Vem de famílias que muitas vezes teve um pai ausente, ou abandonou a família, ou uma mãe disfuncional emocionalmente. A gente tem ouvido falar muito do narcisismo, né? Várias questões. Então, assim, a maioria das pessoas vem de ambientes disfuncionais, de dores, ou apanharam muito na infância. Eu apanhei muito, né? Eu apanhei muito. E, assim, meu pai e minha mãe apanharam muito mais que eu. Eu vim de uma geração em que era muito comum, né? Então, assim, o grito, a disfunção, a agressão, palavras negativas, críticas. Hoje, a gente já está numa geração em que os pais têm mais informação do impacto das palavras, da inteligência emocional. Então, eu acredito que essa evolução geracional, né, e essa percepção de alta performance, ela vai trazendo para a gente esse desejo de melhorar, de evoluir, de sair do comodismo, de cuidar da nossa saúde física, de envelhecer com qualidade. Imagina, as pessoas de 50 anos a 30 anos atrás eram cabecinha branca, tipo, velho já. É verdade. Hoje as mulheres de 50 anos, elas estão com gominhos travados na barriga. Tem muitas mulheres hoje com 50 anos, tem cara de 30, 35, 40.
Então, assim, a gente tem visto, e não digo só da imagem, mas da longevidade. Sim, verdade. De ter saúde física, né? De malhar, correr, viajar, de ter qualidade de vida. Verdade. Pessoas de 60 anos, há anos atrás, estavam mal morrendo, né? Assim, mal mesmo, muito idosos. Hoje a gente vê... Tá fazendo Ironman. Pessoas de 60 anos fazendo Ironman. Então, assim, eu tava vendo provas de duatlon, triatlon, mulheres de 57 anos chegando em primeiro lugar, segundo lugar, assim, imagina. Então, a gente precisa entender que, para que a gente envelheça bem, para que a gente tenha, veja os nossos filhos crescerem, os nossos netos crescerem, para que a gente tenha uma velhice, né, com qualidade, com saúde física e mental, a gente precisa entender que a alta performance, ela tem que ser uma meta. Né? A gente está sempre buscando melhorar. E infelizmente, para muita gente hoje ainda no Brasil, né, existe uma cultura... aposentei, agora não vou fazer mais nada. Né? E a gente tem visto que isso tem mudado. Né? Mudado bastante. Não, eu trabalhei a minha vida... Apesar de que hoje a vida produtiva, né, tá muito maior. Mas as pessoas têm buscado mais propósito. Eu atendo muita gente que já aposentou e tá assim, o que eu vou fazer agora? Eu quero empreender, eu quero... Porque o ser humano é movido por desafio, né? Continuar crescendo, não é porque eu me aposentei que eu não vou buscar algo que tenha um propósito na minha vida, que vai fazer sentido, que eu vou ajudar outras pessoas. Então, isso é fantástico. É maravilhoso ver essa mudança, né, das gerações. E o que você acha, na sua opinião, que mais trava as pessoas quando ela quer crescer profissionalmente? O que você acredita que mais trava elas? A autoimagem, né? Assim, crenças disfuncionais sobre si mesma. A maioria das pessoas tem uma autoimagem distorcida. Então, quando a pessoa tem um merecimento baixo, quando a pessoa não se enxerga na potência que ela tem, a maioria das pessoas não vê o potencial que realmente tem, capacidade de alcançar coisas maiores. Então, acaba sonhando pouco, se vendo, né, de uma maneira mais depreciativa, inferior. Mas, assim, o principal impedimento, além disso, é o vitimismo. Eu falo que, assim, se você tem uma mentalidade vitimista, você não vai avançar em nada. Porque você vai estar sempre achando que os outros merecem mais que você, ou que são melhores que você porque você tem uma história difícil. Todo mundo tem uma história difícil, gente. Todo mundo, é verdade. É muito... Até pessoas que eu já atendi que são filhos de milionários, herdeiros, têm histórias difíceis. Pode acreditar, assim, porque às vezes a gente acha que só o fato da pessoa ter muito dinheiro... que já tá tudo perfeito na vida, né? Exatamente. Não é assim. Claro, né, que o fato de ter muito dinheiro elimina muitos problemas. Ele te possibilita muitas coisas. Muitas coisas. A pessoa não vive escassez, né, no sentido de vivenciar situações de extrema escassez. Mas tem dinheiro, mas são famílias disfuncionais. Muitas vezes pais autoritários que usam o dinheiro como moeda de troca, dominadores que, né, querem mandar ali na família, ou abuso de todas as formas. Né? Tem até uma série, eu esqueci o nome agora, você lembra aquela série dos irmãos, aqueles 2 irmãos que assassinaram os pais? Tava no Netflix, esqueci agora. Eu também. Monstros. O nome da série é Monstros. É forte a série, assim, mas ela é muito legal porque mostra um pouco disso, assim, o pai deles era multimilionário, famoso na indústria americana, conhecia um monte de gente famosa, ele era famoso, muito ricos, cresceram num ambiente, assim, de riqueza, fama, status, tudo o que você imagina, e o próprio pai abusava dos filhos. É verdade. E a mãe era alcoólatra, e assim, uma história muito pesada, muito pesada. Disfuncional. Exatamente. Né? E ricos, né? Então, assim, a gente vê que as dores, elas existem em todas as camadas sociais. Mas quando você decide se vitimizar, por exemplo, tem pessoas nesse contexto, né? Por exemplo, dessa série, que se vitimizam. Né, que são ricos, que têm muito dinheiro, filhos de ricos, e se vitimizam. Então, quando eu falo da vitimização, ela está em todas as camadas sociais. Então, o que define uma pessoa? Né? Os meus pais não são ricos, eu não vim de família rica, muito pelo contrário, eu via minha mãe fazer conta para fazer compra no mercado com vale alimentação, a gente tinha uma vida limitada nesse sentido, mas a minha mãe sempre foi uma mulher ousada, buscou crescer, nunca se vitimizou, sempre correu atrás. Então, quando você nasce de um contexto familiar, mesmo que você venha de baixo, mesmo que você venha de um contexto muito humilde, mas quando você não se vitimiza, você decide vencer, se andar em lugares de pessoas que alcançaram, quando você decide se olhar com valor,
e abandonar esse senso de diminuição ou de achar ruim quem está lá em cima, você já consegue se enxergar com o valor que você tem, não pelo que você possui financeiramente falando, mas pelo quem você é. Então, o maior poder que a gente tem é saber quem a gente é. A capacidade que eu tenho de realizar, a capacidade que eu tenho de fazer, de tirar a minha família de uma história de limitação e transformar aquilo ali numa superação, de levar para os meus filhos uma condição financeira melhor, de ser a pessoa que deu certo na família, né? Então, assim, esse desejo, essa ambição de crescer é o que vai definir as pessoas que são mais bem-sucedidas, né? Eu fiz faculdade no IESB, que é uma faculdade particular. Eu paguei com muito sacrifício, porque eu trabalhava para pagar minha faculdade. E eu convivia com pessoas de classes sociais muito acima da minha, muito diferentes. E aquilo ali me ajudou muito. Por quê? Porque eu não me vitimizei, eu decidi aprender, abrir a minha mente, circular em outros ambientes. E foi o que me possibilitou crescer na minha vida profissional. Então, essa chave, ela é essencial, assim, para a gente alcançar o sucesso. E o que você acha, assim, como cultivar, de fato, uma mentalidade forte ali desde o início da carreira? Primeiro, tendo referências. A gente tem que ter pessoas que a gente admira, que sejam referências. Porque a mente humana acessa aquilo que ela vê. Então, quando eu não tenho uma visão grandiosa, quando eu não enxergo uma possibilidade maior, eu não consigo enxergar nada além da minha dificuldade. Então, quando a gente tem referência, quando você olha pessoas que você admira, que chegaram lá, e você enxerga o que ela fez, como que ela fala, como que ela se comporta, quais os lugares que ela frequenta, ou o que ela lê, isso te traz uma visão e faz com que você tenha essa referência de sucesso. Então, todo mundo tem que ter referência. Você escolhe 2, 3 pessoas que você admira na sua área, né, de atuação, e você começa a modelar, que a gente chama, isso é uma técnica de programação neurolinguística. Você começa a modelar aquela pessoa. Então, você olha como ela fala, olha como ela se comunica, olha a história dela, né? Então, por exemplo, quando eu comecei, tinham poucas mulheres, assim, que tinham uma projeção na minha área que eu admirasse para usar de referência. E aí eu lembro que eu gostava muito de ver a história da Oprah Winfrey, né? Que ela é americana, ela negra, veio de baixo e ela tem uma história muito bacana. Muito forte. E ela é uma das pessoas mais ricas, né, dos Estados Unidos, é uma mulher que é referência, tem um programa de televisão, assim, que... Enfim, ela fez história na televisão americana e no mundo. E eu gostava muito de vê-la como referência. Eu pensava, nossa, imagina ela, negra, veio de baixo, num país que o racismo é muito maior do que aqui no Brasil, né? E ela venceu. Então, assim, eu sempre busquei referências, né? E hoje eu tenho várias referências que estou sempre olhando, modelando, vendo. Hoje é mais fácil com o digital, né? Você consegue ter acesso ali ao bastidor da pessoa, vendo um story, vendo mais a vida das pessoas que têm sucesso. Então, isso me inspira muito. Eu gosto muito de ver documentário de pessoas que vieram de baixo. Tem que ter referência. Você tem que ter esse olhar e ter metas. Olhar aquilo ali, a referência e falar, caramba, construir essa visão, né? Uma das coisas que a gente usa em desenvolvimento pessoal é construção dessa visão. Então, eu me imagino lá. Né? O cérebro não distingue o que é real do que é imaginado. Então, quando eu fecho os olhos e eu crio aquilo, eu sinto. Então, imagina quando você tem um sonho. Às vezes você sonhou, sei lá, que tem um ladrão correndo. Eu não sei vocês, mas eu já sonhei. Você já sonhou? Tem um ladrão correndo atrás de você? Já sonhei. Você acorda com o coração acelerado, tipo, meu Deus, graças a Deus, era só um sonho. Parecia que era real. Parecia que era real, porque o cérebro, ele não distingue. Então, quando você cria na mente, o seu corpo libera toda a química como se aquilo fosse real mesmo. Então, o que acontece muitas vezes na mente humana? Você fica ali pensando coisa ruim o dia inteiro. Ah, meu Deus, a vida tá difícil. E se acontecer... Resmungando, né? Reclamando. E criando um cenário ruim. Ai, mas e se eu sair, depois aconteceu uma coisa ruim? Sabe aquela história? Tipo, liguei pro meu filho, ele não atendeu. Meu Deus, o ladrão deve ter sequestrado. A pessoa já começa a criar um cenário ruim. Aquilo ali tá gerando o quê? Ansiedade. Porque o corpo é perfeito. Então, a mente cria, o corpo responde. E a mesma coisa é quando você cria o cenário de futuro que você quer viver. Então, quando eu começo a me imaginar sendo aquela pessoa, alcançando aquele resultado, andando no carro dos meus sonhos, vivendo aquela vida, eu estou criando, quimicamente, eu estou me aproximando daquilo. É muito engraçado que eu fiz isso quando eu queria comprar, eu queria comprar uma Mercedes, na época,
Era o carro que estava no meu mural dos sonhos. Sabe, Sim. o mural, todo mundo conhece, né, gente? O Sim. mural dos sonhos, você cria, bota várias imagens ali, cria aquele mural e visualiza aquele mural. Eu sempre fiz isso. E aí, eu botei uma Mercedes lá no meu mural, e eu botei várias fotos dela, por fora, por dentro, a cor e tal. E aí, eu fechava os olhos e ficava imaginando aquele carro. E aí, eu me lembro que teve uma vez que eu falei, cara, eu vou começar, eu já ganhava bem e tudo, eu falei, cara, eu vou começar a visualizar no carro todo dia. Antes de sair, eu vou começar a me imaginar, sentir o cheiro e tal. E aí uma amiga minha comprou o mesmo carro, só que era de outra cor. Aí eu fui andar no carro dela, ela não mora aqui em Brasília. Aí eu no carro dela, caraca, que massa, já tô aqui me imaginando no meu e tal. E aí, só que na época, eu tinha dinheiro, mas eu ia comprar um outro carro. Eu pensei assim, esse ainda é um salto maior, vou comprar um carro mais de boa ainda. E aí eu comecei a olhar de novo, falei... Aí meu marido, não, vamos olhar esse outro tal, que era um carro bom também, mas não era, né? Não chegava perto da Mercedes. Aí eu falei, não, eu vou lá na Mercedes. Aí ele, não, mas você tá doida? Você já vai comprar esse carro agora? Eu falei, não sei, vou lá na Mercedes. Aí eu fui na Mercedes olhar, fazer test drive. Aí entrei no carro e tal. E aí o cara falou assim, chegou uma GLA aqui. Vamos lá olhar. Quando eu cheguei no estacionamento, era igualzinha do meu mural. A cor era idêntica. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, é o carro do meu mural. E aí chegou, me deu um arrepio, assim, eu falei, caraca, e aí entrei no carro, aí eu falei, caraca, é o carro do meu mural, é igualzinho. Aí eu falei, amor, achei meu carro. Aí ele, você tá doido? Eu falei, não, eu achei meu carro, é esse carro. E aí eu pedi pro vendedor me mandar foto do carro. Aí ele mandou, Agatha, as fotos que ele me mandou eram iguaizinhas às do meu mural, de dentro, do painel, da porta. Aí eu falei, cara, eu tenho que comprar esse carro, é o meu carro. Eu tô atraída, né, esse carro. Aí ele, não, mas o salto é muito grande e tal. E aí eu falei, não. Aí eu comecei a negociar com o cara. Aí fiz uma oferta para pagar o carro à vista. Eu paguei esse carro no Pix. E aí ele falou, aí ele, não dá, tal. Eu joguei, tipo assim, uns 20 mil a menos do que o carro valia. Porque ele era seminovo, ele tinha 1 ano e meio de uso, 2 anos. Sim. E aí ele falou, caramba, vou ter que ver com o meu gerente. Eu falei, vai. Aí eu falei, se tiver que ser, vai ser esse preço. A gente aceita, você passa... Aí eu passei lá, sei lá, 30 mil de entrada, para garantir no dia, né, no Pix, e aí você paga o resto no outro dia. Foi assim, passou num dia, no outro dia, documentação, no terceiro dia eu tava com o carro. Uau! E assim, claro, né, eu tinha o dinheiro, comprei o carro à vista, mas eu podia ter comprado o outro carro que eu ia, né? Mas eu tava visualizando, eu tava criando aquela imagem. Então, assim, eu acredito muito, eu não só acredito, mas isso é científico, né? Quando a gente tem quando a gente constrói isso na mente, né? A gente atrai. E claro, né? Esse carro não ficou no meu mural 6 meses. Eu fiquei uns 3 anos com esse carro no meu mural. Trabalhando de noite, loucamente, para poder ter um patamar financeiro, para ter condição de ter um carro nesse nível. Então, eu falo muito esse exemplo porque você pode botar no seu mural um carro mais barato. Você pode botar um Civic, que é um carro bom, mas você pode botar um Civic e legal, você vai botar ele, não, é porque eu acho mais possível realizar isso. Mas eu também poderia ter botado o carro que eu queria antes, né? Sim. Mas eu falei, não, eu vou botar o carro dos meus sonhos. Por quê? Porque o esforço que eu teria que fazer para ter uma condição financeira para comprar a Mercedes era muito maior do que se eu tivesse colocado um carro mais barato. Sim. Então, você sempre está ampliando o teu nível de condição de alcançar suas metas. Por isso que o mural é importante. Porque quando você bota uma casinha que você acha possível, beleza, só que o seu nível de esforço para alcançar aquilo ali é 1. Agora, se você bota a mega casa, a casa dos seus sonhos, você vai ter que... olha o nível de financeiro que você vai ter que alcançar para chegar lá. Então, você começa a se impulsionar mais, você começa a ter uma visão maior de ganhar dinheiro, de ganhar mais dinheiro, de estudar mais, de sentar em melhores mesas, de se capacitar mais para cobrar mais caro. Né? Eu falo muito de alto ticket, né, no meu trabalho hoje. A gente trabalha, ajuda mentores, profissionais a venderem para um público mais classe A. Sim. Você vender alto ticket não necessariamente é você entregar um produto... ou você tem muitos anos de experiência para você entregar, mas é o resultado, o nível de entrega. Então, quanto mais você está dedicado a ser o melhor profissional, a entregar mais para o seu cliente, a entregar num nível superior, a se apresentar com um nível superior, a ter uma comunicação com um nível acima, você consegue chegar num patamar maior, você consegue cobrar mais caro, mesmo tendo menos experiência do que outras pessoas. Então, vai depender da tua entrega. Você pode fazer em 1 ano 15 cursos
né? Buscar estudar, mesmo que não tenho grana, mas se capacitar na internet, aprender, gerar um nível de resultado tão grande que vão te pagar caro, muito caro para ter o teu trabalho, né? Sim. Ou você pode ficar ali anos esperando ter 10 anos de experiência para poder cobrar mais caro, né? Então, basicamente, essa visão de performance, essa visão de crescimento é o que impulsiona a gente a alcançar mais. Sim, verdade. E existe, Aline, alguma chave, assim, para desbloquear nosso potencial? Chave em que sentido que você fala? Não, alguma virada de chave, alguma coisa que faz a gente, além, né, das ferramentas de coach, existe algum, assim, dá um spoilerzinho aí, mais ou menos, de alguma ferramenta ou algo que você fala para os seus clientes? Sim. Algo simples, mas que você acha que ajuda a destravar. Olha, eu vou falar uma coisa que a maioria das pessoas não quer fazer, mas é o que funciona, assim. O que vira a chave, Agatha, quando você fala assim, algo que muda, é você imergir, é você entrar em imersão. Como? Aline, minha vida tá horrível, minha vida tá muito difícil, eu preciso mudar minha mentalidade. Você vai sentar, você vai ler livros, ouvir áudio, podcast, vídeo, todos os dias. Porque o que acontece? As pessoas hoje, elas estão o tempo inteiro imersas em quê? Em coisas inúteis. Então, a pessoa maratona uma série, vê 4 episódios no dia, rola o feed do Instagram 4 horas no dia, sim, vê besteira na internet, ouvido alheia, fofoca ou coisa. E aí, o que a pessoa está imergindo? Coisas inúteis. Então, o que acontece? Se você quer uma mudança de mentalidade rápida, você precisa de uma imersão naquilo que vai te transformar. Então, acordou de manhã, ouviu uma mensagem espiritual, do que você acredita, algo que vai te aproximar de Deus, você bota ali um podcast de desenvolvimento pessoal, algo de 1h30, 2 horas, sim, que você vai escutar. Você lê um livro, né, começa a fazer uma leitura todo dia à noite. Tem gente que não tem o hábito de ler. Eu falo, gente, bota podcast, bota audiobook. O que mais virou minha chave foram os audiobooks. No YouTube tem um monte de audiobook, no Spotify tem um monte. Você bota, sim, lá o audiobook do livro. Inclusive, eu já vou indicar um, que é O Segredo da Mente Milionária. Esse livro é fantástico, foi um dos primeiros livros que eu li que mudou a minha vida. Você bota o audiobook dele ali, ó, vai lavar a louça escutando, vai dirigir escutando, né? Vai tomar banho, bota no banheiro escutando. Chega em casa à noite, antes de dormir, pega ali 30, 40 minutos escutando. É imersão. A maioria das pessoas não quer. Aline, mas aí eu não vou ter um momento de escape, de lazer? Vai, você pode ter. Mas a virada de chave mesmo entra quando você deseja muito mudar de vida e você precisa realmente mudar a sua mentalidade. Então, escolha 3 pessoas ali que você siga fixamente, aquelas pessoas no YouTube, por exemplo. Ouça podcasts vários, maratonando mesmo, porque, gente, não existe milagre. Existe ação consistente. A mente trabalha com esse estímulo. Então, se você é imersa naquilo, a sua mentalidade vai mudando. E aí isso é uma obsessão, é um desejo muito grande de crescimento que a gente tem que ter. Porque se você quer mudar a sua vida e está com muito problema, então você precisa ser mais intenso ainda. Né? Então, e o principal, além disso, sair das mesas erradas e sentar nas mesas certas, porque o ambiente te puxa. Se você tá imersa, vendo podcast legal, tal, tá buscando, mas você anda com gente que reclama, você anda com gente que só fala de dificuldade, você anda com gente que só fala da vida dos outros, não cuida da própria vida, esquece, elas vão te puxar para aquele lugar. Uhum. Então, são 2 coisas. Sentar nas mesas certas, né? Se afastar das pessoas erradas e buscar sentar na mesa de pessoas que querem crescer e imergir em conhecimento. E eu tô falando isso, gente, se não tiver nenhum real para investir. Tipo assim, não tem um dinheiro para pagar um mentor. Não tem um dinheiro para pagar um treinamento, para entrar numa mentoria. Tô falando 0800. Você vai entrar no YouTube. Aline, tem algum recurso? Posso investir? Entre numa mentoria, seja acompanhado por uma pessoa que vai conseguir te conduzir nesse processo. Se junte com pessoas que estão nessa jornada e aí a virada de chave é ainda mais rápida. Mas sem recurso nenhum, YouTube, livro e buscando ali grupos, né, que possam te agregar. Isso aí, sem dúvida, é o que mais vai mudar. Uau, incrível. Já anotaram, né, gente? Se você não anotou, depois você tem que assistir de novo o podcast para voltar. Volta aí nos segundos atrás e anotem, porque realmente essa foi, assim, um grande presente, né? Um grande insight que vocês tiveram agora aqui com a Aline. E o que significa exatamente ocupar o lugar onde nasceu para ocupar?
Então, isso entra muito na nossa identidade, né? A gente saber quem a gente é. Então, ocupar o seu lugar, quem você é, o que você nasceu para realizar, né? O que você nasceu para construir. E é importante trazer essa reflexão, porque a gente fala, né, de desenvolvimento. Quem está assistindo aqui quer se desenvolver, fazer uma faculdade, ter um curso técnico, se especializar. Mas a gente tem que lembrar que a gente não é a nossa profissão, né? Então, assim, hoje eu estou mentora, desenvolvo pessoas, trabalho com isso. Mas, antes de qualquer coisa, eu sou a Aline. Então, eu sou a Aline, mãe do Henrico, esposa do Davi, tenho os meus objetivos pessoais, filha de Deus, amo a Deus acima de todas as coisas da minha vida, tenho um propósito para ajudar pessoas, e isso pode incluir hoje, né? Hoje eu trabalho comunicação, negócios e posicionamento, é a minha especialidade, mas amanhã eu posso desenvolver de outra forma. Sim. O que eu acredito é que ocupar o nosso lugar é saber quem a gente é. E principalmente saber quem a gente é em origem, com o Criador, né? Eu acredito muito que a gente... Não acho que a gente veio de uma explosão, eu acredito que a gente vem de um Deus vivo, um Deus que a gente é a imagem e semelhança dele. Então, quando a gente tem um entendimento, independente de religião, né? Não estou falando de religião, sim, claro. Mas trazendo o contexto espiritual. Eu acredito que todo mundo tem que ter essa clareza espiritual de por que eu vim, né? Quantas pessoas... A gente ouve histórias, né? Ah, minha mãe tentou me abortar, não era para eu ter nascido. Histórias fortes, né? Eu acredito muito que quando a gente vem ao mundo, Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Então, ocupar o meu lugar é saber qual é a minha missão nessa terra. Se hoje é sendo empresária, servidora pública, trabalhando, prestando serviço para empresas... Eu preciso entender que eu não sou isso, né? Eu sou uma pessoa que tem um propósito, e a profissão que eu tô, ela é um meio, né, de alcançar esses objetivos. Sim. E então eu preciso saber com clareza quem eu sou, as minhas habilidades, o meu valor pessoal, como que eu posso ajudar pessoas. Por exemplo, eu já atendi muitas clínicas de estética, né, empresários que queriam desenvolver times. E eu falava muito pro pessoal nos treinamentos. Gente, o que vocês fazem? A gente ajuda as pessoas a se sentirem mais bonitas. Eu falo, não. Você leva vida para as pessoas. Porque às vezes a pessoa acha assim, eu fiz um procedimento estético, pode ser uma futilidade. Sei lá, a pessoa fez um tratamento de pele. Mas aquilo ali eleva a autoestima da pessoa. Ela se sente mais confiante. Ela se sente mais confiante para arrumar um relacionamento. Ela se sente mais bonita, para poder, né, de alguma forma ali se motivar, se socializar mais com outras pessoas. Sim. Quando eu faço uma massagem, quando eu faço um atendimento ali, né, que pode parecer que é só um relaxamento, mas eu estou dando ali para a pessoa um momento de escape, um momento de merecimento. Sim. Então, independente, pode parecer fútil, mas mesmo a estética, ela gera qualidade de vida. Né? Se você trabalha com profissionais... num supermercado, quando você é caixa do supermercado, por exemplo, uma coisa, né? Mas se você tem um propósito com pessoas, você vai ser gentil com as pessoas que passam do caixa que você atende. Se você trabalha como gerente num mercado, numa empresa, você vai olhar os colaboradores, você vai capacitar aquelas pessoas para serem melhores profissionais. Sim. Então, uma coisa é você ser gerente de um negócio, você trabalhar com pessoas e, tenho que entregar isso aqui para receber meu salário no final do mês. Ou, caramba, eu tenho aqui pessoas, como que eu posso impactar positivamente a vida dessas pessoas dentro da minha empresa? Ou dentro do meu trabalho, ou com o meu colega de trabalho, ou na minha faculdade, se você ainda está estudando, como que eu posso impactar os meus colegas, como que eu posso gerar mudança onde eu estou? Então, vai além do que eu estou fazendo. Mas é como eu faço, né? Como eu gero impacto, como eu sou como pessoa. Se eu ajudo pessoas. Ao longo da minha jornada, eu tive o prazer de conhecer pessoas incríveis, que me ajudaram muito, que em um momento em que eu tinha dificuldade, foram lá e de alguma forma me ajudaram. Eu não sabia fazer alguma coisa, me ensinaram, me mostraram uma direção. E eu sou muito grata a elas por isso. Mas eu também encontrei pessoas horríveis. Sim. Que me sabotaram, que me criticaram, que me atrapalharam, que foram pessoas desagradáveis. Sim. Então, assim, como que a gente vai se posicionar no mundo? Como aquela pessoa que faz a diferença, que agrega na vida das pessoas, independente da minha função, ou aquela pessoa que é mal amada, que é infeliz, que está sabotando todo mundo o tempo inteiro, que só faz o mínimo. Não vai mudar meu salário mesmo, não vou fazer melhor, porque
vou ganhar a mesma coisa no final do mês. Mas e você como pessoa? Sim. E a sua contribuição no mundo? E você, como as pessoas vão te ver? Né? Então, quanto mais eu busco fazer o melhor, ser o melhor no que eu faço, mais eu estou ocupando o lugar que eu nasci para ocupar, mesmo que temporariamente, né? Sim. Eu já vendi semi-joia, eu já vendi doce na porta da igreja, eu já trabalhei com várias coisas, momentaneamente, já panfletei na rua. E isso era a Aline? Não, a Aline sou eu. Eu buscava fazer do melhor jeito. Sim. Aquilo construiu a minha jornada até chegar onde eu estou hoje, né? E eu quero chegar em lugares muito maiores. Então, é sobre quem a gente é, independente da função que eu ocupo. Entendi. E como que você falou aí um pouco de julgamento, eu queria saber, assim, como lidar de fato com a insegurança e o medo do julgamento das pessoas. O que você... Então, e aí entra a questão do pertencimento, né? As pessoas querem ser aceitas, amadas. Quando você sabe quem você é, você não precisa da afirmação do outro. Então, o medo do julgamento nada mais é do que uma identidade fraca. Eu tô ali, eu não sei quem eu sou, eu preciso que as pessoas me elogiem para eu poder me sentir confiante. Então, na prática, quando você tem essa clareza de quem você é e do impacto que você gera, vão te criticar muito, né? Também vão elogiar, mas isso faz parte. Então, o elogio e a crítica, eles têm que ter o mesmo valor. Ok, a pessoa falou bem, legal, a pessoa falou mal, legal. Eu vou usar aquilo como informação para evoluir como pessoa. Mas tem que ter o mesmo peso. Porque se eu vivo motivada pelo elogio... Na primeira crítica, eu não sou nada, nem ninguém. Entendi. Então, a gente precisa realmente saber quem a gente é e saber que vai ter que lidar com crítica, vai ter que lidar com comentários maldosos. Eu assisti um filme ontem no cinema, que acho que é F1, né? O do Brad Pitt. Fórmula 1, Eu amei o filme, assim. Eu gosto muito de Fórmula 1, então eu gosto porque, né, tinha os pilotos, então eu entendo o filme, eu achei fantástico. E aí teve uma hora no filme que um cara sabota lá, tenta sabotar, né, uma pessoa, e aí o meu marido falou assim, nossa, que cara horrível, né? E aí, fulano é invejoso e tal. Eu falei assim, essa é a vida, seja bem-vindo, né? Então, se você tem destaque, tem gente que olha assim, nossa, o piloto de Fórmula 1, ele é o cara, ele é confiante porque ele já é o piloto. Não, meu amor, ali é muita competição, né? Então, Sim. ali o cara lida com crítica, com gente que gosta, que não gosta. E a história é muito legal porque o cara entra, né? Depois assista, eu vou dar um spoilerzinho. Mas na história, esse piloto, ele entra, ele é odiado por todo mundo da equipe. Porque ele entra todo marrento e tal. E as pessoas odeiam ele. E ele faz coisas contra o que as pessoas queriam fazer. Falam pra fazer uma coisa, ele faz outra. E ele tem a ideia dele, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe quem ele é. E ali, a história desenrola como? Ele motiva toda a equipe e, no final das contas, a equipe gira em torno dele. Ele direciona o que a equipe vai fazer. Porque ele é um líder, ele sabia quem ele era. Então, eu adoro ver filmes assim, porque você vai vendo na prática. Então, ele era criticado, ele foi praticamente cancelado pela imprensa toda, mas ele tinha um propósito claro, sabia quem ele era, gerou um impacto, cumpriu a missão dele, ponto. Então, você vai ser criticado, você vai ser cancelado às vezes, mas se você sabe quem você é e segue firme, a sua mensagem vai ser passada e você vai alcançar quem você nasceu para ser, vai ocupar o lugar e vai fazer a diferença no mundo. E isso é muito bacana, é real. Né? É real, não é uma história de ficção, é real. A vida é assim. Você vai ter gente que te critica e gente que gosta de você. Exatamente. E se você não fizer nada, não tiver nenhuma posição de destaque, do mesmo jeito vão falar mal de você. Então é melhor você ocupar um lugar de destaque, né? Exatamente. E você acredita, assim, dando uma dica para os jovens, o que você acredita, né? Como se destacar hoje no mercado, mesmo sendo ali jovem, começando carreira bem no início? Primeira coisa, gente, buscar aprender. Quando eu comecei minha carreira, né, você perguntou lá no início, eu trabalhei muito de graça. Muito. Eu dava palestra de graça. Eu fiquei trabalhando numa empresa de graça por muito tempo, porque eu queria ver como eles trabalhavam. Eu queria aprender. Então, o que é a virada? Gerar bagagem, né? Ter experiência. Exatamente. Gente, queira aprender. Eu ganho muito pouco. Não tem problema, porque se você está aprendendo, você está ganhando muito. Porque esse aprendizado, ele é intangível. Sim. E assim, gente, eu fiz faculdade, foi muito bom. Eu amei minha faculdade. Fiz direitinho, estudei legal. Mas eu vou ser sincera, o que me fez aprender a entrar no mercado de trabalho foi trabalhar de graça e trabalhar ganhando pouco e aprendendo ali na vivência, ralando no asfalto, skin the game ali. Porque isso que me fez realmente olhar e aprender. Então, a dica principal, que eu não considero dica, né? Eu acho que é um direcionamento mesmo.
é você querer aprender todos os dias. É você buscar aprender em todo lugar que você tiver. Até com gente incompetente. Eu aprendi muito com gente incompetente, com gente mau caráter, nos ambientes que eu trabalhei, porque você aprende como não ser. Né? Então, você aprende a ser mais esperta, você aprende a ter mais malícia. Então, faz parte do aprendizado. Sim. Eu conheci pessoas incríveis também. Mas trabalhar de graça, trabalhar mesmo ganhando pouco, mas entender a vivência, colar ali em quem tem, sabe, resultado, ver como as pessoas falam, ver como elas se comportam. Isso é o principal, você tem que ter sede por crescimento. O que eu vejo hoje, Agatha? Muita gente que tem preguiça, não quer. Eu não vou me submeter a ganhar pouco para trabalhar para o fulano ganhar. Meu amor, o fulano também tem a história dele, também já ralou, vai aprender. Né? Então, ambição, ter vontade de crescer, de aprender, sede por aprender, curiosidade, fuça, ver como é que faz, aprende. As pessoas mais curiosas, mais interessadas e as mais humildes são as que mais aprendem. Se a gente for arrogante, eu não vou me submeter, você não vai aprender. Né? Acho que a humildade, ela é uma chave, assim, pra gente crescer. Né? E às vezes até passar humilhações, porque eu já passei algumas. Sim. É ruim, não é bom. Eu não vou dizer que é bom. Mas a gente aprende muito também, né? Exato. Então, e o mundo gira, gente. Ele não gira, não, ele capota. Capota. Porque lá atrás da minha história, muitas pessoas que já me humilharam, que me trataram mal, que eram, assim, super grandes, hoje não tem relevância social nem profissional, como eu tenho. Hoje são pessoas que, né, eu alcancei muito mais relevância profissional que elas. Não me acho melhor que elas por isso, mas eu sou mais persistente, fui mais inteligente, fui mais, assim, mais persistente mesmo, mais consistente também. E o mundo premia, né? A vida premia as pessoas persistentes, humildes, que seguem a jornada que tem que seguir. Os arrogantes, eles se atropelam por si só. Eles se lascam sozinhos, assim. A vida encarrega, entendeu? Então, a gente precisa ter essa ousadia de crescer e uma sede, assim, inegável. E humildade mesmo. Aprender com quem tá crescendo, olhar quem é grande e admirar, sabe? Buscar aprender. Eu tenho uma pessoa que eu admiro, mas isso aqui ela é boa, isso aqui ela é ruim. Eu vou olhar só no que ela é boa. O que ela é ruim tá na jornada dela, porque eu também tenho defeitos, você também tem, todo mundo tem. Todo mundo. E a gente aprende com o que é bom. E, Aline, liderança é algo que nasce com a pessoa ou é algo que se desenvolve? As duas coisas. Tem gente que nasce com um espírito de liderança, tem perfis, eu trabalho muito perfil comportamental, né? Sim. Então, hoje eu até tenho um treinamento que chama Domine Decifre sua identidade comportamental. Então, quando a gente decifra essa identidade comportamental, o que ela é? Perfil comportamental. Tem gente que tem um perfil comportamental mais dominante, influente, que já tem uma tendência de liderança. Você vê de criança. Pequenininho ali, já tá mandando em todo mundo, tá convidando os amiguinhos, liderando. Existe, sim, essa liderança natural do perfil comportamental, da identidade comportamental, mas também tem a liderança desenvolvida. Em que você aprimora, eu não tenho perfil de liderança, mas você desenvolve pela sua função. Sim. Então, eu conheço pessoas que não têm um perfil natural de liderança comportamental, mas se tornaram empresários, se tornaram profissionais e que tiveram que liderar um time, aprender, desenvolver, se comunicar. Então, é possível. E quem já nasceu com a capacidade de liderança, mas não desenvolve, também não se torna bom líder. Não consegue, né? Então, o principal é você desenvolver com pessoas, entender de pessoas, entender de perfis, entender o seu perfil dos outros, você construir essa jornada de liderança. Eu aprendo até hoje, né? Liderança é uma coisa que a gente está o tempo inteiro executando, treinando, aprendendo, porque é lidar com pessoas. Então, quem entende de gente, sabe liderar. Liderar não é cargo. Tem gente que é chefe, mas não é líder. Né? Liderar é uma habilidade. Então, as duas coisas. Você pode nascer com essa capacidade e é mais fácil para você. Ou você pode ter muita dificuldade, mas desenvolver e se tornar uma grande líder. Entendi. E como desenvolver ali uma comunicação mais assertiva, mais confiante? Primeiro é praticando, né? Tem que buscar ver quem fala bem, ler, se comunicar, buscar exercitar essa comunicação. O principal, que eu falo assim... né? Fazendo. Mas o principal da comunicação é a gente se posicionar com essa forma de falar. Porque, assim, comunicar, tem gente que tem a habilidade natural de falar, mas precisa refinar palavras, o jeito, a entonação. E tem pessoas que não têm
assim, tem conteúdo, sabe falar, mas não tem o jeito certo de falar. Porque a comunicação é emoção. Sim. Então, eu falo muito que assim, a comunicação, ela não só é boa pra gente posicionar no digital, ganhar mais no trabalho, mas pra gente ter saúde emocional. Olha que loucura. Por quê? Quando eu me comunico bem com as pessoas, quando eu tenho uma boa postura, quando eu tenho uma boa maneira de me comunicar, eu também, quando eu falo, eu não falo só por outro, eu tô falando pra mim também. Então, quando eu tenho uma postura bacana, quando eu tenho um olhar positivo, quando eu falo de uma maneira motivada com as pessoas, eu também estou me estimulando quimicamente. O cérebro humano também se estimula pela comunicação. Uau. Quando eu tenho uma comunicação insegura, fico com, né, falo muito com uma voz ali insegura. Quando eu me comunico mais para baixo, quimicamente eu também estou dando um comando pro meu cérebro. Sim. Então, gente, isso aí não é opinião, isso é ciência. Tem um livro que chama O Poder da Presença, da Amy Cuddy. Ela ficou até famosa. Ela fez um TED Talks. Ela é uma profissional formada em Harvard, então ela trabalha a questão da comunicação. Ela fala da posição de poder, né? Que acabou que popularizou muito. Sim. Essa questão da posição de Mulher Maravilha, de você se comunicar melhor. E ela tem um estudo que mostra, quando você se posiciona com posição de poder, você aumenta os níveis de testosterona no organismo, que é o neurohormônio da ação ali, né? E então, você muda a sua química. Então, a comunicação, ela não só... não é só falar. Ela é uma comunicação não verbal. Então, a postura, a maneira de gesticular, o tom de voz, isso tudo muda, né? E não só como as pessoas te veem, como a emoção que você passa para elas, como a emoção que você sente. Então, se você tá triste, a tendência é que você queira se recolher. Mas, sei lá, você estava num dia mal, e aí você ouviu uma música que você gosta, começou a dançar, ou encontrou pessoas que você gosta de estar. Naturalmente, você melhora, né? Sua química muda, porque tudo é comunicação. Então, a primeira coisa que a gente precisa para trabalhar essa comunicação é mudar a nossa postura, é mudar a entonação, é se posicionar com confiança. Porque a confiança, ela não vai vir para você buscar a postura. Sim. É o contrário. Você se posiciona com confiança, você começa a aprender a olhar as pessoas nos olhos, a falar com mais clareza, e aquilo ali vai te fortalecendo, né, e te acionando um poder que você já tem. Eu nem gosto de falar a palavra empoderando. Sim. Porque empoderar é dar poder a alguém. Então, é como se alguém tivesse que me empoderar. Não, o poder já está em nós. A gente já tem a habilidade da comunicação. Sim. Mas eu não uso. Então, eu ativo a minha comunicação. Eu ativo o meu poder de falar com as pessoas, de mostrar confiança, de me sentir confiante, né? Então, a comunicação é uma autogestão. A gente gere a nossa maneira de se comunicar pela nossa comunicação não verbal e pela nossa comunicação verbal. Legal, muito bom isso aí. Já anotem também. E qual foi a maior lição que o empreendedorismo trouxe para você? Que a persistência e a consistência são as coisas mais importantes na vida, em tudo. Isso serve para você emagrecer, isso serve para você manter um casamento longo, isso serve para você ter saúde mental, isso serve para você criar filhos, isso serve para tudo. Porque o empreendedorismo me ensinou que os mais consistentes e persistentes que vencem. Porque tem muita gente que abre negócio, negócios abrem e fecham todo dia. Tem gente que fala, não, esse aqui é a minha profissão, isso aqui deu certo, e aí desiste. E aí abre uma empresa, 2, 3, não deu certo, desiste. E o empreendedorismo é de quem persiste e age com consistência. Sim. Então, é necessário que o empreendedor entenda que a gente precisa lidar com risco todo dia, com boas notícias e más notícias, com crise econômica, com mudança de mercado, com concorrente, com tudo. Né? Então, a gente tem que se adequar ao cliente, se adequar ao momento de mercado. Aí veio a IA. Aí pronto, eu era copywriter, o que aconteceu com a minha profissão? Não, meu amor, agora você vai se adaptar, você vai usar a IA a seu favor. Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura. Então, é com consistência e persistência. Eu acho que, assim, é o desejo de vencer, sabe? É o desejo de dar certo na vida. Você pode não ter dado certo num negócio, no outro é o que eu falei. Eu não sou o meu negócio, eu não sou a minha profissão. Né? Eu sou eu. Então, a capacidade de se reinventar, ela vem de persistir e de ter essa consistência em tudo na vida, em qualquer profissão. E me conta aqui, qual foi o momento ali mais desafiador da sua carreira e como ele ali, de fato, te transformou? O momento mais desafiador? Cara, eu acho que... Nossa, a gente passa tantas coisas desafiadoras, acho que a gente acostuma, né?
Mas... Porque você já tem uma mente, acho que, tão desenvolvida que você passa ali, às vezes, por alguns percalços, mas já sabendo como vai fazer para se reerguer, porque você tem um objetivo muito claro, a gente né? já buscando os caminhos, né? Mas eu acho que talvez tenha sido na pandemia. Assim, eu não considero que a pandemia também, porque foi muito bom a pandemia para mim. Assim, no sentido profissional, porque eu já estava posicionada no digital, então eu fechei muitos clientes, assim, né? Sim. O digital me deu uma segurança, eu não fiquei desesperada, tipo assim, meu Deus, fechou tudo e agora? Mas foi desafiador porque eu precisei me reinventar. Eu acho que um pouco depois da pandemia, assim, teve uma fase que eu precisei me reinventar no sentido de não só ser coach, né? Porque eu vinha de uma transição em só ser coach, mas os clientes começaram a pedir coisas de negócio, posicionamento, e naturalmente eu fui transicionando. Mas, assim, foi desafiador, mas fluiu, assim, né? Eu acho que Legal. é isso, assim, a gente está se reinventando, que a gente vai conseguindo passar por esses momentos aí de desafio. Legal, a gente está chegando ao fim aqui do nosso podcast. Foi maravilhoso. Foi muito bom, passou Eu queria que rápido. você desse um conselho, assim, algum livro, alguma dica que você daria para os nossos jovens que estão aí assistindo gente, nosso podcast. O livro O Segredo da Mente Milionária. Pega aquele livro e bota ele na cabeceira. Então, assim, lê audiobook. Li, gostei. Não, você não tá entendendo. Você vai ler, aí você vai ouvir o audiobook, aí você vai ouvir de novo, aí você vai ouvir de novo, porque aquele livro, ele é um livro que você tem que... É quase um mantra na mente, entendeu? Porque ele reprograma crenças. Ele é maravilhoso. Então, assim, se eu puder dar uma única dica, eu vou dar só uma, porque aí você não tem muita coisa pra fazer, só uma. Leia o livro Segredo da Mente Milionária, ouça o audiobook dele e busca, assim, emergir, porque aquilo ali muda a mente, muda a crença, muda o seu jeito de pensar sobre a vida, em todas as áreas. E então, quem quer ter ambição e crescimento tem que ser aquele livro. Ótimo, muito obrigada, viu, Aline? Amei. Prazer ter você Obrigada. aqui. Foi ótimo. E até a próxima. Lembrando que essa é uma parceria da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal com o Instituto Haja Brasil. Se inscreva também no nosso canal e nos siga no Instagram, @HightechCurse.